Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos aprender um pouquinho sobre, entender um pouquinho também, né? Aprender e entender sobre a teoria idealista de Engels, a parte 2. A parte 1 já o fizemos, conhecemos mais ou menos Engels, agora nós vamos fazer a parte 2, que é a parte idealista deste filósofo muito importante. Então, na aula de hoje, esse processo idealista, ou seja, a ideia ou as ideias de Engels quanto à filosofia e alguns assuntos que tangem a filosofia. Na aula anterior, nas suas ideias, nós vimos a questão da dialética, tese, síntese, antítese, e vemos esse processo que é bastante interessante dentro da construção filosófica de Engels. Então, demonstrar o conceito importante, a sua relação com a ideia e a realidade e a ideia, né? E evidenciar alguns conceitos do espírito de Engels e os seus desdobramentos dentro do mundo filosófico. Bom, nas últimas aulas, a gente presenciou esse idealismo dele. Agora nós vamos fazer uma retomada do conceito dialético, né, na história. Então, na aula passada, nós vimos que tinha uma flor, um botão e um fruto. Esse é o processo dialético. Quando eu digo assim, todo homem é bom, isso é uma tese. Aí alguém faz uma antítese, não, o homem não é bom. Alguém faz uma síntese, que é a terceira opção. Então, todo homem não é bom, primeira. Todo homem é bom, segundo. Não é bom, é bom. A síntese, aí a tese, antitese, antítese e a síntese. A síntese, a terceira pessoa. Existem homens bons e homens ruins. Aí já é uma nova tese, virá uma nova antítese, que daí, não, homens nascem bons. Aí vem a nova antitese e daí outra síntese, dizendo assim, não, homens nascem bons, homens nascem ruins. Outro diz, não, a sociedade o corrompe. Então, essa evolução do pensamento em todas as áreas, seja na área econômica, na área social, na área tecnológica, em qualquer área que nós pensarmos, o processo dialético está presente. Alguém constrói um carro esse ano, o ano que vem o outro concorrente tenta fazer um melhor. No outro ano, o outro tenta melhorar mais ainda. Esse é o processo dialético da evolução de uma sociedade. Você hoje pensa a vida de uma forma, não é igual você pensava há 10 anos atrás. E 10 anos para frente você pode estar pensando completamente diferente. Esse é o processo dialético da nossa vida. Então, esse processo dialético é algo que nos deixa bastante, muitas vezes, vulnerável e até com uma certa humildade. Não vou ser arrogante naquilo que eu penso agora, porque existe o processo dialético. Na natureza também. Engels mostrou numa tela passada ali o exemplo de uma planta. Você tem a flor, o botão e o fruto. Cai, apodrece, nasce, cresce, desenvolve, torna-se uma árvore, flor, botão, fruto. Esse é o processo dialético. Essa evolução que se tem, essa construção de conhecimento que se tem. O homem até então era um ser que aceitava quase tudo. Os poderes eram totalitários. Quem governava era reis. Hoje a gente sabe que tem pouca chance, porque a sociedade está evoluindo. A dialética social está bastante ampliada. Retomando ao conceito de dialético na história, realidade deve ser conhecer as contradições. Então, a realidade é o dever ser. Essa é a realidade, o que deve ser. Conhecer as contradições, que é inerente a todo o processo. Tudo que eu fizer, vou ter contradições. E é interessante que muitas vezes as pessoas, quando elas têm contradições, elas ficam magoadas. Elas querem que todo mundo seja de acordo com ela. Não. Inclusive, a contradição racional, é uma contradição muito boa. Te faz crescer muito, te faz projetar bastante. A contradição é ótima.
Então, a razão passa por grau de desenvolvimento, e isso tem que estar bem claro para nós. Então, quando a nossa razão exerce bem a função, nós estamos em desenvolvimento. E o princípio de contradição, ele é bom porque ele faz o ser humano crescer. Vamos agora ao nosso quiz do dia. No quiz de hoje, a gente vai entender o seguinte. Para Engels, o que é importante? Dê uma lida na questão. Logicamente que é a letra B. Compreender a contradição da história. Para Engels, o importante é isso, é conhecer essa contradição da história. Aqui a gente tem o grau de desenvolvimento. Ideia. Objetos opostos. Closet e a porta. Então, a porta que sai para a rua, o closet, que é uma porta interna. Aqui você tem, eu vou tomar o quê? Um suco ou um café? Sei lá, um suco, um chá? Um suco? Então, esse princípio de contradição, isso é ótimo. Isso só faz a sociedade desenvolver. Porque, por exemplo, quando eu sou colocado em contradição, eu aprendo a tomar decisões, eu aprendo eu aprendo a ter atitude, eu aprendo uma série de coisas. E aqui a gente tem o grau de desenvolvimento, a natureza, o mundo privado, a consciência, a luta dos opostos e assim por diante. A prova disso é a natureza. A natureza só é equilibrada quando ela tem os opostos. Gente, em alguns locais foi destruído, por exemplo, foi tirado ou foi abatido certos animais, e por abater esses animais ou esses peçonhentos, enfim, por abater esses animais, desencadeou um desequilíbrio ecológico em outro. Exemplo, teve um lugar nos Estados Unidos que eles resolveram é, matar os coelhos. Tinha muito coelho, resolveram matar os coelhos. Achou que tinha muito. Quando eles mataram o coelho, o que aconteceu? Acabou as raposas, porque os coelhos alimentavam as raposas. Então tem um processo aí muito interessante. Tem um fato mais que eu acho muito mais interessante, que eu li há muito tempo, que em Miami, o prefeito de Miami, ele resolveu detetizar a cidade. Detetizou a cidade, acho que foi ali pelos anos 60, 70. Ele detetizou toda a cidade. 3 meses depois, ele descobriu o que ele tinha feito. Ou seja, choveu, inundou a cidade. Por quê? Porque ele matou todas as baratas da cidade. E o que a barata faz? Qual é o trabalho da barata para nós na sociedade? É limpar os bueiros. Se a gente jogar veneno nos bueiros e matar as baratas, pronto, vai tampar todos os bueiros. Então a barata faz um grande serviço para nós, que é limpar os bueiros. Tanto é que na saída da nossa pia, da cozinha ou de outros ambientes da nossa casa, tem um sifão ali, que é exatamente. Poderia colocar somente uma peneira, não sabe colocar um sifão. Era só colocar uma peneirinha que os bichos não vêm para dentro. Não, mas por que tem um sifão? Por causa da barata. Porque a barata não mergulha em água. Então ela não passa para dentro para vir para nossa casa, né? Então isso é muito interessante que a gente analise bem esse processo dos opostos ou dos que, né? O grau de desenvolvimento está no espírito. Consciência por meio da natureza. O espírito que a gente tem é a consciência por meio da natureza. Isso é o espírito no grau do desenvolvimento. O que implica essa consciência? O que diz essa consciência? É o meio que a gente vive, como a gente vive, por que a gente vive. Então, por exemplo, você quer uma consciência bem interessante?
É o pai que de repente fala para a criança, olha, se chegar o fulano aí e fala que eu não tô, e diz para a criança que não pode mentir. É o pai que diz para a criança que não pode roubar, não pode enganar os outros. Aí está em excesso de velocidade com o carro na rodovia, o, o agente de segurança da rodovia, que é o policial rodoviário, para o carro, quer cobrar uma multa dele, ele oferece propina para o guarda. Para o guarda, não para o policial. E se o policial aceitar, ele conta a vantagem mais 3, 4 horas de viagem, com a criança no banco de trás ouvindo tudo. Então, assim, esse é o problema do espírito. O que eu estou falando, o que eu estou vivendo e o que eu estou ensinando. Então, esse processo tem que ser resolvido. Senão, não tem sentido. Então, esse é o espírito. Esse é o espírito e a consciência do meio da natureza que a gente vive, né? Como é que eu falo de consciência ecológica para um jovem? E o jovem diz que entendeu o que é consciência ecológica e continua tomando banho de 1 hora? Porque se você, jovem, e tá me ouvindo agora, bota a mão na consciência. Quanto tempo você demora para tomar banho? Aí não vem me falar de meio ambiente que não está certo. Não é isso. Esse é o processo da consciência. Vamos a mais um quiz. Quais são as fases do desenvolvimento descrito por Engels? Claro que é a letra A. Ideia, espírito e natureza. Então, o espírito em Engels é a atitude consciente. É manifestada no tempo, na expressão, na subjetividade, na objetividade e absoluto. Então, essa expressão, subjetividade, beleza, nas pequenas coisas. Na objetividade, fazendo de verdade. Absoluto, fazendo de forma concreta e de forma radical. É isso que tem que acontecer. O espírito em Engels também é isso. É um espírito subjetivo, onde você tem diversas ideias, diversas maneiras de pensar o mundo, né? Você estar envolvido com esse mundo, com tudo que está acontecendo. É mais ou menos um espírito oriental, de Deus na natureza, a natureza em Deus, e eu ter essa relação com a natureza. O espírito em Engels prevê o espírito objetivo, direito, moral, ética. E aqui, ó, são os acontecimentos de tudo que vai ocorrer, mas o direito, moral e ética tem que estar bem previsto. Espírito absoluto é a questão filosófica. Vamos a mais um quiz. O espírito absoluto em Engels, o que é? Letra A ou B? Letra B. Etapa em que se manifesta na filosofia. O pássaro de Minerva chegando ao anoitecer. Então, é esse espírito que a gente... O que o pássaro de Minerva veio fazer? Veio dormir, está escuro, vão parar, já não dá mais para voar. A consciência. O real e o racional. O racional e o real. Esse confronto tem que ter sempre, né? O que é realidade? Adianta eu chegar e dizer pro miserável que está sem comida que ele tem que ter consciência ecológica, que ele não pode fazer isso, ele não pode fazer... Ele não tem meio para isso, né? O idealismo, o ser humano, superação do outro e razão. Então, esse ser humano tem que estar atento. Superação do outro e razão. E assim por diante. Agora mais um quiz para a gente começar a terminar aí. O pássaro de Minerva na filosofia significa o quê? É o último estágio da filosofia, que é o amadurecimento. Rodou, rodou, rodou durante o dia, agora chegou para dormir, é o último estágio. Revisão, então. Vimos a dialética de Engels, o estágios do espírito e a filosofia idealista de Engels. Ok? Engels é esse filósofo muito bom, viveu nesse período, contribuiu muito para a filosofia. Ok? Espero que tenham gostado
e até uma próxima aula.